Olá, sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre o que leva um casal à separação, né? O que leva eles a desistirem do casamento para poder viver uma vida de adultério, uma vida longe da família que ele construiu, esquecendo do compromisso que ele fez, né? Então sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje e nós vamos falar sobre esse tema muito importante, né? O que leva a pessoa à separação. Que quando nós vemos alguém separado, nós já perguntamos: por que esse casal se separou? O que aconteceu? Né? Então vamos lá? Meu nome é Agostinha Adriana, sou terapeuta de casais, terapeuta emocional e quero trazer aqui para vocês umas gotas de um casamento duradouro, né? Então, quando o casal ele se une ali perante a presença de Deus, né, eles vêm trazer uma palavra muito importante, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Mas Deus ele começa falando logo do começo dizendo assim: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, né, se tornando uma só carne, né? Aqui Deus ele vem mostrar o primeiro passo, que o homem quando ele sai de casa, deixa papai, deixa mamãe, ele vai viver uma vida de maturidade. Ele vai deixar de ser aquele menino, né, aquele jovenzinho que só curtia a vida, vislumbrava pelas coisas de ser jovem, para então assumir o compromisso, uma responsabilidade de ter uma família. Ele vai se tornar a porta da sua casa. E o homem, quando se torna porta, ele se torna aquele que traz segurança para dentro do seu lar, aquele que traz a proteção para a sua família e aquele que traz a bênção de Deus sobre o seu lar. Então, quando o homem realmente entende isso, que ele deixou ali de ser o jovem solteiro para se tornar um homem casado, ele não está seguindo o dito popular que muitas vezes nós ouvimos hoje: eu estou casado, mas eu não estou morto, né? Na verdade, você está criando uma vida e multiplicando a sua história, o seu nome. Você está agora não mais lá olhando o exemplo da sua mãe e do seu pai, mas você agora vai ser o exemplo para os seus filhos. E a pergunta que eu faço hoje: você quer ser exemplo para os seus filhos? Então, quando o homem realmente compreende esse chamado de Deus, de deixar a vida de menino para se tornar um homem, então ele se une ali com a sua esposa. E unindo-se com a sua esposa, Deus vai dizer para ele: não separe, que o homem não separe da sua esposa. Quer dizer, permanece ali, lute a luta os dois juntos, construindo um casamento duradouro, um relacionamento saudável, para que os dois possam ser um reflexo de Deus por onde passar, né? Hoje nós vemos muitas vezes o mundo carregando esse peso, dizendo que o casamento é algo falido, que é uma instituição que já não existe mais, e não é verdade. Ela é uma instituição ainda muito forte, muito presente, desde que o homem compreenda qual o seu papel de maturidade, de ser homem e deixar de ser menino, né? A outra coisa que leva também o casal à separação é a dureza do coração, né? Nós vemos lá em Mateus que ele vai falar, né? Jesus falando para aquela multidão, dizendo para ele: olha, Deus permitiu lá no tempo de Moisés que o homem desse uma carta de divórcio para sua esposa por causa da dureza do coração. Lembra, no tempo de Moisés, a mulher não tinha muita voz. A mulher ali era só, vamos dizer assim, era aquela que cuidava de casa, que gerava os filhos, né? E ela só tinha essa responsabilidade. Ela não podia ser uma empreendedora, trabalhar, conquistar o seu dinheiro, não. Ela dependia totalmente do seu marido. E os maridos diziam assim: cansei dessa mulher, não quero mais. Eu vou buscar uma tal de felicidade que existe por aí. E essas mesmas palavras ainda são ditas ainda hoje, né? Homens que se divorciam de suas esposas dizendo: eu tô cansado, eu quero ser feliz, eu vou buscar um outro relacionamento, eu quero viver uma nova experiência. Isso aí são ações de menino, porque o menino, quando está namorando, ele faz isso, ele namora com uma aqui, namora com outra ali, ele não tem compromisso. Mas quando entra dentro do casamento, então ele escolheu aquela mulher para estar ao seu lado. Então ele tem um compromisso de buscar em Deus
a cura das suas emoções, o vazio que às vezes ele vai sentindo dentro da alma dele, para poder então sair daquela situação que ele se encontra, né? Que ele que está com problema, ele está com dificuldade, e ele precisa buscar em Deus essa resolução desse conflito interno que ele tem. Ah, mas eu não vou buscar em Deus, eu não vou na igreja. Busca terapia, né? A terapia emocional vai ajudar você o quê? A se reencontrar novamente, a reequilibrar suas emoções, para você perceber, não é a sua mulher que está o problema, é você, com a dureza do seu coração, não querendo resolver os seus conflitos internos e descontando nela, como se ela fosse a culpada. E na verdade, ela não é a culpada daquela situação que você está vivendo, né? Então Deus, ele fala também algo, né? Lá em Paulo, né? Uma das cartas de Paulo, ele fala assim: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e dai a vida por ela, né? Veja, o papel do marido não é só simplesmente uma relação sexual. Ele vai muito além disso, né? Ele vai em amar a ela a ponto de dar a sua própria vida. Quando nós falamos isso, né, do homem dar a sua própria vida, tem muitos homens que falam assim: eu não vou dar vida por ninguém, não, cada um por si, Deus para todos. Esse é um homem que não pode casar, né? Aliás, não deveria casar, né? Por quê? Porque ele vai causar muitas feridas na esposa, nos filhos, com abusos verbais, abusos físicos, né? Vai ser uma pessoa agressora e vai causar muita opressão dentro do lar. Por quê? Porque ele não conseguiu se amar e não conseguiu amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. Tanto que nessa mesma passagem, Deus, ele fala o que para a mulher? Respeite o seu marido, né? E a mulher, ela só consegue respeitar o marido, aquele que vai trazer para ela segurança, apoio, né? Convivendo junto com ela. Porque a mulher, ela só pensa em sair do relacionamento quando ela vê que um homem é um menino, um moleque, que o homem não tem compromisso, não tem responsabilidade, né? Que o homem não sabe estabelecer ali que ele é a porta que vai impedir todo o mal de entrar, né? Certa vez eu vi um homem casado falando assim: todo mal que acontece dentro da minha casa, todo bem que acontece dentro da minha casa, a culpa é minha. E de repente ele abriu a porta para o adultério, né? Então, quer dizer, a culpa realmente é do homem, né? E a mulher, ela espera de um homem essa segurança, esse apoio, aonde ela pode olhar para ele e falar assim: não, ele está comigo nessa jornada, nós estamos juntos até que a morte nos separe, né? Então é importante um homem compreender todo o seu papel, o seu chamado dentro do relacionamento. Quando ele não compreende, acontece realmente a separação, né? Um dos outros pontos que também acontece, a divisão, né, a separação do casal, é quando não há perdão, né? Um deixa de servir ao outro. Então o homem deixa de servir a mulher, de plantar o amor de Deus, a presença de Deus, de plantar o amor, de plantar a confiança, né? De plantar ali o relacionamento saudável. Então, quando ele deixa de fazer isso, o que acontece? Os dois vão criando mágoas e ressentimentos. E essa falta de perdão, tanto do homem quanto da mulher, vai fazer com que os dois vão se distanciando, né? Sabe aquela história que acabou o diálogo, acabou a conversa, né? Por quê? Porque foi se enchendo de mágoas, né? Criando figurinhas. Você fez isso pra mim, você fez aquilo pra mim. Olha, eu não perdoo porque você fez isso. Ah, eu nem converso mais com você porque você não muda. Ah, porque você é assim mesmo. Olha o tipo de conversa. São todas figurinhas que vão trazer separação em vez de unidade. O que fazer para salvar esse casamento quando ele chega nesse conflito? É você poder relembrar o que nos uniu. Por que nós estamos juntos, né? O que foi que aconteceu na nossa vida, na nossa história lá, que eu olhei para ele e gostei, que eu olhei para ela e gostei? É você buscar justamente os motivos que uniram vocês para que eles possam ser maior do que aquilo que separa vocês, né? Porque assim, tudo que está vindo são rajadas do lado de fora. Não houve um blindar desse relacionamento, no diálogo, no respeito mútuo, né? E no amor um pelo outro, né? Que é o tripé do casamento: o amor, o respeito e o diálogo. Quando começa a faltar um desses três, então começa a andar capengo o relacionamento.
Aí entra a terapia para poder ajudar o casal a se reencontrar novamente, né? A se reconstruir. Dentro disso tudo, nós vamos vendo o quê? Que os problemas vão aumentando, que também causa, né, a separação, que é os problemas financeiros, os problemas na educação dos filhos, né, o problema no desrespeito, né, desrespeito através de pornografias, através de jogos, através de bebedeiras, né, vai criando aquele desgaste emocional por não haver uma mudança, né, os vícios que vai só aumentando, né, porque se o pai tem um vício de jogo, aí vem os filhos também tem um vício de jogo. Se a mãe tem um vício do celular, os filhos também vão ter o vício do celular. Percebe que aquilo que é a sua fraqueza, homem e mulher, os seus filhos se tornarão também fracos nessa mesma ação, né? Então é importante que o homem e a mulher se policiem, né? Vocês estão dentro de um relacionamento para construir uma família. Os seus filhos estão olhando para vocês como um reflexo para dizer assim: olha, eu gostei do relacionamento do meu pai, da minha mãe, e eu quero viver esse relacionamento, né? Eu quero ter isso para mim, um casamento saudável, um relacionamento saudável, para que a gente possa viver feliz, né? Então veja que seus filhos estão olhando para vocês, aprendendo com vocês como que se relaciona, como que se resolve os conflitos, né? Qual a comunicação que vocês têm, se é uma comunicação agressiva ou se é uma comunicação assertiva, né? Os filhos de vocês estão ali olhando para vocês, tudo aquilo que leva vocês um a confiar no outro, ou o que vocês estão desconfiando, porque qual é a porta que se abriu para que haja a desconfiança, a insegurança dentro do relacionamento, né? Os problemas financeiros, né? Como que vocês estão resolvendo, se vocês estão conseguindo sentar juntos, traçar metas, conversar sobre como fazer aquela relação financeira, né? Tem homens que dão o dinheiro todo para a mulher, tem mulher que dá o dinheiro todo para o homem, né? Tem casal que já não, os dois vão juntos e cada um ajuda com uma parte, ou então o homem paga mais, a mulher paga menos, ou a mulher paga mais, o homem paga menos. Não importa, o importante é que os dois juntos entrem num consenso como resolver esse conflito financeiro, né? Porque quando os dois dialogam sobre esse problema, então eles conseguem superar toda e qualquer dificuldade, né? E também quando começa a ter a ausência do companheirismo, né? Que o homem vai lá e fala assim: faz tudo aí, limpa aí toda a casa, eu tô cansado. Como se a mulher não tivesse cansaço, como se a mulher não fosse um corpo, um humano que também tem limitações e fragilidades, né? Então o homem acha que o quê? Que só a mulher é vulnerável e ele pode curtir a beça, né? Não é, né? O companheirismo, ele vai levar que um pode olhar para o outro e falar: não, existem coisas que ele pode fazer, existem coisas que ela pode fazer, e nós dois juntos podemos fazer alguma coisa, né? É aquela história, uma mão lava a outra e as duas juntas lava a cara. Então é importante que o marido e a mulher se unem para poder construir um casamento e um relacionamento saudável. Às vezes, marido, mudar uma ação, mudar um comportamento, uma atitude pode salvar o seu casamento. Não endureça seu coração dizendo assim: eu não vou fazer nada não, que isso aqui já está dando errado. Não, ao contrário. Fala assim: eu vou dar a minha última cartada, né? Se Deus está aqui, eu vou dar essa última cartada e vou salvar meu casamento. Se é possível, assiste aquele filme como se fosse a primeira vez. Você vai ver que o rapaz, ele vai fazer sempre um esforço para conquistar a mesma mulher. Faça isso. Faça um esforço para conquistar sempre a sua esposa, né? Conquistar a mesma mulher, né? Porque conquistar outra é fácil. Conquistar a mesma mulher, uma mulher exige mudança de comportamento, né? E quando o homem descobre isso, que se ele mudar uma ação, ele salva a sua casa, ele salva a sua família, ele conseguiu conquistar um casamento duradouro, né? E por último, vem as influências dos terceiros, a sogra,
primos, os irmãos, a cunhada, né? Que começa a meter dedo dentro do relacionamento, né? Principalmente quando o homem sai da sua casa e vai sentar lá na mesa com seus pais e falar mal dos seus filhos, da sua esposa, reclamar dela, né? Quando ele faz essa reclamação, as pessoas que estão ouvindo vão também criar a mesma emoção negativa do que ele em relação à sua esposa, né? E aí o que acontece? Eles vão começar a dar opiniões diante daqueles sentimentos que nasceu de você, ferido, machucado, magoado, e vomitou em cima deles as mesmas mágoas, os mesmos ressentimentos, trazendo mais feridas ainda para aquele relacionamento, né? Então não abre espaço, né, para esse tipo de situação. Quer reclamar? Vai diante de Deus, dobra os joelhos, pega a sua Bíblia, entra no seu quarto, fale com Deus, ore, né? Apresenta para Ele a sua dor, a sua mágoa, as suas decepções e pede para Deus: me ensina a reconquistar esta mulher que o Senhor colocou do meu lado. Veja, Adão, quando passou ali de ser expulso do paraíso, ele poderia dizer como você: cansei, não quero mais, acabou. Mas ele olhou para Deus e falou: Deus, essa mulher que o Senhor me deu, foi ela que comeu o fruto proibido. Aí Deus expulsou o homem e a mulher. Ele não foi lá se justificar, né? Justificar o erro dela, falando: a culpa é dela, eu não tenho nada a ver com essa história. Não, ele foi lá e assumiu junto com ela a saída do paraíso, né? Ele não retrucou a Deus de dizer: manda ela embora e eu vou ficar. Não, ele foi junto com ela, assumiu aquele compromisso, criou a sua família, né? Ele se deu a vida, ele deu a vida por amor àquela mulher. Aquilo que a própria Bíblia nos diz: homem, amai vossas mulheres e dai a vida por ela, né? Quando o homem entende tudo isso, todos os motivos de uma separação, então começa a ser mudado e se cria um casamento blindado, né? Espero que tenha feito sentido para você até aqui. Foi muito bom partilhar essa palavra, essa gota, né, de pérolas de um casamento duradouro, né? Então até o nosso próximo encontro, e toda terça e toda quinta eu estarei aqui para partilhar com vocês esses ensinamentos. Tchau, tchau, um super beijo, até o próximo encontro.